A gente vai começando agora com uma definição inicial sobre a terapia baseada em processos. A tradutora do livro preferiu manter a terminologia PBT, né, PBT, do inglês Process Based Therapy. É uma nova definição do que pretende a terapia baseada em evidências. Ela não é um novo método de tratamento, é uma nova maneira de pensar acerca dos métodos de tratamento. Entendemos que, ao adotar uma abordagem muito mais ideográfica e aprender uma nova forma de análise funcional baseada em processos de mudança, o campo poderá avançar. Essa nova abordagem relaciona processos baseados em evidências com núcleos de tratamentos baseados em evidências, organizados em modelos mais parcimoniosos, porém mais abrangentes, que abordarão melhor o que os clientes realmente querem. Eles começam logo no comecinho do primeiro capítulo com a história do Bill, que é basicamente um sujeito que termina um relacionamento, tem esse término, esse luto pelo término, e ele é, então, diagnosticado com depressão. Tá? Então, ele se sente desmotivado, fica triste, os sintomas lá de depressão. Ele vai buscar tratamento, vai fazer psicoterapia, ele encontra uma terapeuta que vai utilizar a TCC para depressão. Então, qual que é a lógica aqui, né? Na maneira como as pesquisas vêm sendo feitas, aí desde o final da década de 60, 70, 80, a gente tem o que os autores estão criticando aqui como protocolos para síndromes. Então, a gente estuda uma determinada metodologia, digamos assim, de atendimento, no caso aqui a TCC, e a gente vai aplicar um número X de sessões, digamos 20 sessões para depressão. Esse número, às vezes, existe controvérsias, né? Qual que seria o número? Isso pode variar, porque às vezes a pessoa vai precisar de um pouco mais, ou às vezes a pessoa até melhora antes das 20 sessões, por exemplo. Mas a ideia básica é que a gente vai ter um protocolo, aqui nesse caso a TCC, no livro, mas a gente poderia ter, por exemplo, a psicologia ou a psicoterapia interpessoal para depressão, que é um modelo também baseado em evidências, é super interessante e, enfim, tem muitas e muitas pesquisas que mostram a sua eficácia para acabar, digamos assim, com a depressão. Essa é a grande questão aqui que o texto começa a tratar. Nós temos protocolos para síndromes, né? Nós criamos os transtornos aqui no DSM-5, essa versão revisada que saiu agora em português. Então, nós temos lá, se não me engano, 22 grupos de transtornos. Dentro de cada um desses grupos são mais transtornos ainda. E desde o DSM-3, basicamente, né, com o DSM-4, com a versão e depois com o DSM-5, a gente vai refinando, digamos assim, esses diagnósticos. Refinando no sentido de pequenas modificações sobre quantidade de sintomas, tempo que aquele sintoma tem que estar presente para que seja diagnosticado daquela forma e tudo mais. Esse é um modelo biomédico, né? Basicamente, a gente vai ter como se fosse uma doença, vamos pensar numa doença física, eles trazem esse exemplo depois. Digamos, diabetes, né? A pessoa tem diabetes, você descobre a causa do diabetes, e aí você vai e desenvolve um tratamento para diabetes. Ok, um medicamento, lá, insulina, tudo certo. Mas sempre foi uma crítica, assim, entre outras linhas, né? Especialmente aí a psicanálise, a psicologia humanista, criticou muito esse modelo sendo trazido para a psicologia. Porque, bem, primeiro, será que existe mesmo uma clareza sobre o que é a depressão? É uma dúvida, né? Qual que é a causa da depressão? A gente não sabe. Outra coisa é, os diagnósticos, eles também podem ser é, difíceis, assim, no sentido de, por exemplo, uma pessoa tem depressão, mas ela perde o sono, perde o apetite e fica lentificada. Outra pessoa já vai ter aumento do sono, aumento do apetite e fica mais agitada. Então são duas apresentações muito distintas, né? E esse é um problema também, assim. A gente pode ter dois pacientes depressivos, digamos, classificados ou diagnosticados como deprimidos, mas a apresentação clínica é muito diferente. Esse é um problema. Outro problema também muito significativo é a comorbidade. Então, é comum ter depressão e ansiedade simultaneamente, ter toque e ter um transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, a gente começa a pensar se aquela definição é precisa de fato, né? Porque senão você vai acumulando um tanto de comorbidades e aí perde um pouco o sentido do próprio diagnóstico. Bem, então a TCC vem vindo nessa linha ali, muito colada com a psiquiatria, especialmente ali
a vertente do Aaron Beck, né? Ele fez muita pesquisa nesse sentido, o grupo dele, que, enfim, hoje em dia já é quase universal, né? Em todo o país são feitas pesquisas nesse sentido. Então a gente tem essa ideia. Então, TCC para ansiedade, TCC para depressão, TCC para esquizofrenia e assim vai. Uma modificação que começou a ser feita, muito interessante esse livro aqui do Hoffman, que é coautor aqui do nosso livro que nós vamos estudar. Esse livro do Hoffman, ele já vai pegar um pouco parecido com a ideia que a gente vai ter na terapia ou na psicologia baseada em processos, que esse livro é baseado em módulos. Então a ideia é que a gente tem vários tipos de possibilidades de começar um tratamento com ansiedade. A gente pode começar, por exemplo, pelo módulo de relaxamento com um determinado cliente. Com outro cliente, a gente vai começar com um módulo de reestruturação cognitiva. Com outro, a gente pode começar por mindfulness. Enfim, então são vários módulos dentro desse arcabouço aí de tratamento, e esses módulos são escolhidos de acordo com a necessidade. Então, a gente já vê uma aproximação com esse raciocínio. Ao invés de você ter um protocolo fechado ou bastante formalizado, né? Isso é foi uma necessidade específica de pesquisa, mas isso muitas vezes era trazido para a prática clínica, né? Então, esse caso que eles começam trazendo aqui do Bill, tem essa ideia. Então, a pessoa foi lá, a terapeuta do Bill, utilizou um protocolo ali, digamos, por algumas sessões, aplicou o inventário de Beck, ele diminuiu a sintomatologia, ela deu alta para ele. Só que qual que é o problema que eles vão apontar? É que a depressão estava relacionada com relacionamentos, nesse caso. Ele tinha questões ligadas à solidão, a maneira como ele se relacionava, coisas muito importantes para ele que não foram abordadas ali. Então, esse é um dos grandes problemas também de se a gente ficar fixado num determinado protocolo. Pode ajudar, então a sintomatologia, né, do estado depressivo dele de fato diminuiu, mas de repente não tocou naquele ponto que poderia ser o mais importante para o Bill naquele primeiro momento. Ok, só para continuar aqui uma certa linha do tempo, então a gente tem esse livro publicado do Hoffman, esse daqui que é a terapia cognitivo-comportamental baseada em processos, foi publicado um pouco depois, né, já em colaboração com o Stephen Hayes, da ACT. Então, eles se uniram para tentar criar exatamente esse modelo. É um livro que também não é só escrito por eles, então, são vários outros autores. Então, eles já mudaram um pouquinho o nome, né? Então, aqui eles estavam chamando de TCC baseado em processos, aqui eles já estão chamando de terapia baseada em processos, sinalizando de que não é só a TCC, né? A gente está falando de uma terapia no geral, né? Ou a psicoterapia, bem, em princípio poderia apontar para uma certa unidade no campo, né? A gente poderia utilizar módulos, se a gente pegar a ideia aqui desse livro, para as dificuldades que os nossos clientes apresentam, e a gente poderia pegar um módulo, por exemplo, da psicanálise, ou pegar um módulo, uma forma de atender do humanismo, uma técnica ou alguma coisa, enfim, desde que isso fosse útil para aquele cliente naquele momento, para alterar o processo de inflexibilidade, o processo que traz sofrimento para aquela pessoa. Ok, então eles vão continuar criticando o DSM-5 aqui, né? Então eles estão falando do coronavírus nesse trecho, o livro, o nosso livro, né? Que a gente está estudando, então ele vai dizer o seguinte: a presença dos marcadores biológicos define claramente a presença do vírus no organismo. Não existe um teste como esse para depressão, para ansiedade, para esquizofrenia ou qualquer outro transtorno. Absolutamente nenhum. Então isso é muito interessante também, né? Porque o diagnóstico vai ser dado pelo clínico, pela observação do comportamento, pelos relatos do próprio cliente ou da família. Então, diferentemente de outras áreas da medicina, a gente não vai ter nenhum teste para dizer que a pessoa tem aquele transtorno. Então, isso é muito interessante, né? De que é interessante por quê? Porque essa era uma proposta, digamos, que estava lá atrás, né? Se a gente for pensar ali na década de 50, 60, depois com o projeto do genoma, parecia que estava caminhando para isso, né? Para a gente conseguir encontrar no cérebro, encontrar nos genes, encontrar um teste, algum marcador que de fato pudesse dizer, olha, essa pessoa está deprimida de fato, essa pessoa não está deprimida. E aí, seguindo a lógica aqui dos autores, eles estão dizendo que não existe nenhuma forma de fazer um diagnóstico nesse sentido. E também não há uma vacina, né, continua no texto, que imunize as pessoas contra o transtorno mental particular. No entanto, há décadas a psiquiatria tem se aferrado a um modelo médico de doença
que pressupõe que os sintomas de um transtorno psicológico são expressões de uma doença subjacente. Então, o DSM e o CID são ferramentas para atingir esse fim. É uma ideia de como se houvesse uma doença ali da depressão similar a ter Covid, ou similar a ter diabetes. E aí a gente vai ter muitos argumentos nesse sentido, a gente encontra isso já, de certa forma, popularizado, né? O pessoal vai dizer, falta uma substância no cérebro, falta um neurotransmissor, falta isso, falta aquilo, mas quando a gente vai ver as pesquisas, a gente vai ver que não é muito assim. Então, continuando as críticas, a gente vai ter uma questão que também perpassa quando a gente vai comparar culturas, que é esse sintoma que a pessoa apresenta é uma experiência comum do ser humano ou é um transtorno? Se a gente for pensar uma pessoa que é médium, né, que vê espíritos, por exemplo, isso é algo normal ou é um transtorno? É uma esquizofrenia, uma alucinação? Então depende, né? Isso vai ser uma coisa bastante complicada. Outro exemplo também sobre essa pergunta, essa crítica, vai ser o próprio DSM aqui, TR, né, esse texto revisado, vai apresentar o luto prolongado como um diagnóstico também, que é uma coisa nova nessa versão. Então, a gente poderia dizer, uma pessoa que fica 2 anos num luto profundo porque perdeu, digamos, a mãe, essa pessoa tem um transtorno mental ou essa é uma experiência comum de perder uma pessoa muito importante e, enfim, ficar muito mal durante 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos? Então, essa é uma crítica, né, que sempre foi feita ao DSM. Uma outra questão também que é criticável é a questão de definições mais ou menos arbitrárias. A gente tem, por exemplo, a questão da presença daquele sintoma por um determinado período de tempo. Eu não me lembro de cabeça aqui, mas eu acho que o luto prolongado eles colocaram como depois de 1 ano. Então, é arbitrário. Por que 1 ano? Por que não 2? Por que não 1 ano e meio? 18 meses, etc. Então, parece que os autores vão lá e, vamos fechar que é 1 ano. Não tem nada que diga que 1 ano seria o critério para a pessoa entrar naquele diagnóstico, né? A gente tem esse problema da ausência de marcadores biológicos também como uma questão bastante importante. A gente tem também a questão da comorbidade que eu falei, né? Muitas pessoas que são diagnosticadas, elas acabam sendo diagnosticadas em várias classificações. Então, eu vi uma pesquisa uma vez que falava do TOC, né? Uma pessoa que tem TOC, 90% das pessoas que têm TOC vão ser também classificadas como tendo algum outro transtorno. O TOC puro é extremamente raro, seria 10% só dos pacientes com TOC. Uma outra questão também que acontece é que muitas pessoas são diagnosticadas naquela especificação como sem especificação ou sem outros especificadores, se não me engano. Quer dizer, não existe um total fechamento do diagnóstico, digamos assim. E uma outra questão também que está no outro livro da ACT é essa daqui, né? As medicações causam um impacto clinicamente significativo superior ao placebo somente nos casos mais extremos. Então essa é uma crítica assim, extremamente dura, né, ao processo de você medicalizar as pessoas. E o texto também vai trazer para a gente, esse primeiro capítulo, a informação de que, com essa lógica de que o sofrimento é um transtorno, esse transtorno tem a ver com a biologia, e que o tratamento é medicamentoso, a maior parte das pessoas tem optado por só fazer tratamento com um psiquiatra. Então, elas já não fazem tanto terapia, já não fazem tanto processos na nossa área psi, digamos assim. E esse é um outro grande problema. Então, se a gente tem esses dados de que não necessariamente uma medicação vai funcionar, é um problema sério. Os dois autores também aqui, os principais do nosso livro, eles escreveram esse outro livro chamado Para Além do DSM, né? Beyond DSM, que foi publicado, se não me engano, em 2018 e agora saiu aqui em português pela Sinopse. Esse livro vai aprofundar nessas críticas e vai apresentar com mais detalhes esse novo modelo que eles estão propondo aqui de buscar os processos, né, de flexibilidade, de inflexibilidade. Vão aprofundar nisso. Tem outros autores aqui também. Os dois são os organizadores desse livro. Então vale a pena, né? Eu recomendo, se vocês quiserem aprofundar nessa crítica ao DSM. Então, continuando ainda a história do Bill, as pessoas não são categorias diagnósticas. Elas são seres humanos que sofrem, cada um em sua própria história, sua trajetória e seus objetivos. O Bill não tem depressão. Ele se sente deprimido e solitário e desconectado
devido a fatores biopsicossociais e geográficos, os quais também incluem sua história pessoal, sua história passada e suas formas mal adaptativas de enfrentamento das adversidades. Então, é uma crítica bastante significativa também dos dois autores com relação a essa ideia que foi bastante difundida, essa ideia de você olhar, né? Então, ok, chega essa pessoa aqui, eu classifico ela como uma pessoa deprimida, com tal critério lá do DSM, com tal CID, e vou trabalhar especificamente aqui como se houvesse uma doença específica, como se fosse a Covid, ou como se fosse uma diabetes. E aí, beleza, depois de tantas sessões eu dou alta, porque eu fiz ali o acompanhamento e percebi que esses sintomas dessa doença desapareceram. Então, o que eles estão criticando aqui é que existem muitos fatores que estão relacionados, né, problemas biopsicossociais, a história de vida, experiência, relacionamentos, que muitas vezes a pessoa pode não ter oportunidade de, na terapia, falar sobre isso, organizar aquilo ali. E, bem, aí a depressão também tende a retornar porque o problema principal ali não foi enfrentado. Bem, passando então para esse outro modelo que a gente vai começar a estudar hoje e ao longo dos nossos próximos encontros nós vamos aí aprofundando. Então, o que são esses processos de mudança? Os autores vão definir processos de mudança como mudanças ou mecanismos baseados na teoria. A gente vai entender teoricamente o que está acontecendo. Eles são dinâmicos, ou seja, eles mudam também com o tempo, são progressivos, são vinculados a um determinado contexto, são modificáveis esses processos e multinível. A gente vai ver o que significa isso já já, que ocorrem em sequências previsíveis, empiricamente estabelecidas e que podem ser usadas para produzir resultados desejáveis. Então, eles estão aqui dando várias características do que seriam esses processos. Lá na década de 70 ou 60, se não me engano, por ali, o que houve naquela época, né? A gente tinha basicamente 3 grandes grupos de psicoterapias já, as mais fortes, né, que eram a psicanálise, né, as psicoterapias psicodinâmicas, o humanismo ali do Rogers também com bastante força, e o começo da terapia comportamental, os trabalhos do Skinner também e tudo mais. Então, uma dúvida de pesquisa, né, digamos, vamos fazer uma pesquisa na psicologia na época, vamos imaginar lá que nós estamos na década de 60, 70. Então, uma pergunta pertinente seria: qual terapia funciona melhor? Qual terapia é mais eficaz ou mais efetiva? A gente poderia até perguntar também, depois isso foi perguntado em alguns contextos, assim, é viável, por exemplo, fazer psicanálise num contexto hospitalar, por exemplo, né? Então a gente vai ter essa questão de viabilidade também, né? O quanto que aquele tratamento ele pode ser adaptado para um contexto da prática clínica. Bem, com essas perguntas a gente acabou tendo aqueles resultados daqueles artigos que eu mostrei. Então nós sabemos que várias dessas terapias funcionam, nós temos evidências suficientes para dizer que a psicoterapia funciona, ela é útil, ela é eficaz, ela ajuda as pessoas. A gente tem lá, inclusive, listas disso, né? Se a pessoa tem, digamos, um transtorno de paranoia, por exemplo, né? Paranoide. A gente tem lá quais os tratamentos que são mais indicados. Nesse sentido, é muito parecido com a medicina baseada em evidências também. Para essa doença física, qual que é o tratamento que tem mais evidências? Então, a gente chegou a construir dentro da psicologia esse campo. No site da APA, da Associação Psicológica Americana, nós encontramos essa lista. Para cada transtorno, a gente consegue identificar ali quais as pesquisas que foram mais feitas, né, ou que foram empiricamente validadas para aquele transtorno. Dado isso, né, e passados já 20 anos aí nesse novo século, os autores propõem essa outra pergunta, né? Quais os processos biopsicossociais nucleares devem ser focados com este cliente? Então, a gente vai estar falando de uma especificidade desse cliente, considerando este objetivo nessa situação, então tem o objetivo do cliente também, e como eles podem ser mudados de maneira mais eficiente, de maneira mais efetiva. Então é isso, se a gente pega um paciente que está deprimido, essa terminologia a gente provavelmente vai continuar utilizando ainda por um tempo, né? Então, ok, o paciente está com um transtorno depressivo maior. Chega lá, é o Bill. E o Bill tem um problema de relacionamentos que ele terminou com a namorada e está se sentindo super sozinho. Bem, esse é um caso clínico, né? E esse
paciente específico ele vai ter um objetivo nessa situação. Talvez o objetivo seja não se sentir tão triste, não se sentir tão para baixo, ter mais motivação, é um objetivo específico. Uma outra pessoa com o mesmo diagnóstico de transtorno depressivo maior pode ter um outro objetivo, né? Pode ser totalmente diferente ali do objetivo do Bill. Então, a gente vai ter que ouvir também esse objetivo da pessoa. Então, por isso, é focado nesse cliente, nesse objetivo e quais os processos que são biopsicossociais que a gente vai poder mudar com essa pessoa aqui nesse contexto atual. Então, em vez de encontrar o melhor tratamento para depressão, era a pergunta de antigamente, né? Qual que é a melhor terapia para esse caso, esse tipo de caso clínico? O foco muda para encontrar a melhor maneira de melhorar o humor, reduzir a solidão e promover relações mais significativas e íntimas em um cliente que desenvolveu rigidez e padrões de evitação emocional depois do rompimento de um relacionamento. Essa simples mudança pode proporcionar a Bill uma experiência terapêutica muito mais ampla e fornecer para a Sarah, que é a terapeuta dele no caso, uma série de ferramentas baseadas em evidências mais ricas necessárias para abordar a situação de Bill. Então a Sarah ali, como terapeuta, ela estava com esse modelo de pesquisa e de atuação em mente, que é, esse paciente é deprimido, eu vou trabalhar a partir ali dos pressupostos do protocolo de TCC para depressão, vou acompanhar a sintomatologia, se está melhorando ou se não está melhorando, melhorou, alta, né? E tchau. Ela fez um bom trabalho até se a gente for parar para pensar, mas muitas das questões que ele tinha, que ele trazia, não foram nem tocadas, não foram trabalhadas.